pessoal, seja bem-vindo ao nosso programa Bíblia Passo a Passo. Nós vamos estudar toda a Bíblia. Hoje nós vamos estudar o livro de Provérbios, uma série de provérbios que nós vamos estudar. Nós sabemos que o livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Alguns provérbios foram escritos por Agur, filho de Lemuel, e outros foram transcritos, vamos assim dizer, pelos homens de Ezequias. Mas a maioria dos salmos, dos provérbios, realmente são provérbios de Salomão. Claro que não vamos estudar todos, não vamos estudar, porque são muitos provérbios. Nós vamos nos ater aos mais importantes. Muita gente está me pedindo: apóstolo, divulgue os provérbios, explique para nós, que nós não estamos entendendo um monte de provérbios. Então, para isso, nós estamos aqui para ajudar os irmãos a compreenderem melhor esse livro tão interessante que eu amo muito, que é o livro de Provérbios. Vamos ao capítulo de número 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então é para isso que Salomão escreve o livro de Provérbios. O Espírito Santo usa para que nós conheçamos a sabedoria e a instrução. A sabedoria é a vontade de Deus para nós. A sabedoria é a capacidade que Deus nos dá para poder resolver problemas extremamente difíceis. E a gente resolve na direção de Deus. Uma coisa é a sabedoria do homem, outra coisa é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus não pode ser comprada, a sabedoria de Deus não pode ser aprendida em faculdade, nem mesmo de teologia. A sabedoria de Deus é um dom que Deus dá àquele que faz a sua vontade. Versículo 3. Para se instruir em sábio procedimento e em retidão, justiça e equidade. Então, o livro de Provérbios é para que nós cresçamos em justiça e equidade. Não é para a gente se aparecer, começar a falar que é muito sábio, mais esperto do que os outros. Não, é para nós crescermos em justiça e equidade, fazer justiça para as pessoas. Versículo 4. Para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendimento adquira habilidade. Olha o que Salomão fala. O sábio tem que ouvir para crescer em sabedoria. Tem gente que fala demais, né? E parece que engoliu aquela sopa de letrinhas. Né? Quem fala demais geralmente ouve pouco. E se ouve pouco não é sábio. Todo sábio ouve muito. Ele ouve todo mundo. Ele ouve uma criança, ele ouve um idoso, ele ouve o pastor, ele ouve o membro. Ele ouve o pobre, ele ouve o rico. Né? Ele ouve o empresário e ouve o gari. Ele ouve o engraxate, ouve todo mundo, porque ele sabe que todo mundo tem sabedoria para poder passar. Então o sábio tem que crescer em sabedoria ouvindo. Então ouça as instruções que Deus tem para a sua vida. Versículo 6. Para entender provérbios e parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. Então para isso funciona os provérbios. Para que os provérbios? Para que nós entendamos os provérbios e as parábolas e a sabedoria de Deus. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqui, até agora, na minha opinião, é o versículo mais importante do nosso estudo de hoje. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se eu quero ter conhecimento, se eu quero ter sabedoria, a primeira coisa que eu tenho que fazer é respeitar os mandamentos de Deus. É respeitar a pessoa de Deus. É não brincar com as coisas de Deus como muitos fazem. Temor aqui não é medo. Temor aqui é respeito. É respeitar a Deus. Que Deus fala não é não. Deus fala espera é espera. Temer é respeitar, é aceitar. Quando você aceita a vontade de Deus, aí a sabedoria e o conhecimento começam a penetrar na sua vida. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Tá vendo? Quem é louco? Quem é tolo? Quem é idiota, por assim dizer? Né? Aqueles que desprezam as coisas de Deus. Desprezam a igreja, desprezam o pastor, desprezam a Bíblia, desprezam livros escritos por autores cristãos. Eles desprezam o conselho dos pais, desprezam tudo. Por isso que ele é um louco, ele é um tolo. Então nós não devemos desprezar nada que vem de Deus. Versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Aqui Deus está falando para nós obedecermos as instruções do nosso pai e da nossa mãe, com toda certeza. Porque se nós não obedecemos pai e mãe, nós vamos estar com a vida amaldiçoada. Na verdade, a Bíblia fala muito sobre isso, nos 10 mandamentos e muitos textos também do Provérbios. Mas uma outra vertente do texto aqui também diz que o pai, aqui no texto, o pai é Deus e a mãe é a igreja. Ó, não deixe, filho meu, ouve a instrução do teu pai, Deus, e não deixe a doutrina da tua mãe, a igreja.
Por que Deus separou aqui? Por que Salomão separa? Porque tem muita gente que fala assim, eu obedeço a Deus, mas as regras da igreja eu não obedeço não. Eu não tenho que temer o homem, eu não tenho que respeitar o homem. Olha que bobeira. Assim, o mesmo Deus que manda obedecer o pai é o mesmo Deus que manda obedecer a mãe. O mesmo Deus que manda obedecer a ele é o mesmo Deus que manda obedecer à igreja. As regras da igreja têm que ser obedecidas, têm que ser obedecidas. Tem muita gente que diz, eu não concordo com o pastor, não concordo, sai daí, vai para outra igreja. Mas se você se rebelar contra uma autoridade de Deus, a maldição estará na sua vida. Deus não abençoa pessoas insubmissas, pessoas rebeldes, que não têm compromisso com Deus. Então nós temos o quê? Que ouvir a instrução do pai e não deixar a doutrina da mãe, seja qual for. É uma doutrina estranha, mas é bíblica? Ah, não, é extra-bíblico. Se é extra-bíblico, você deve seguir. O que não deve seguir é antibíblico, né? O que é contra a palavra, aí já é complicado. Aí você ora a Deus para Deus te dar uma direção. Versículo 9. Diadema de graças são para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha, Deus vai nos dar honra se nós obedecermos a sua palavra. Versículo 10. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa, filho meu. Não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, pois os pés deles correm para o mal e se apressam para matar. Olha aí, quando os amigos te chamar para fumar, para beber, para roubar, para se prostituir, sai correndo, que é laço, que é armadilha. É isso que Salomão está dizendo. Sai correndo, porque isso aí vai te levar à perdição e à destruição. Vamos ao versículo de número 17. Na verdade, em vão se estenderia a rede à vista de qualquer ave. Esses armam ciladas contra o próprio sangue e espreitam a própria vida. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. Nós vamos parar aqui por hoje. Olha aqui. Tais são as veredas daquele que se entrega à cobiça. Aquelas pessoas que querem roubar, querem ter as coisas rápidas, são pessoas que têm cobiça. A cobiça é uma avareza, é um desejo por algo que não é para você. Ou um desejo por algo que não é para você agora. Tem hora que o carro, a casa própria, o casamento é para nós, mas não é agora. E se a gente começar a atropelar, querer fazer as coisas, pisar nos outros, querer roubar os outros, olha o que diz. Ele prende a alma dos que possuem, nós vamos ficar presos. Okay? Então, eu te espero até no próximo programa para a gente continuar do versículo 20 em diante, para nós fecharmos o primeiro capítulo. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa.